Na aula de hoje, vamos estudar os modelos atômicos. Ao iniciarmos esta aula, é preciso ter em mente que a ciência constrói seu conhecimento através da elaboração de modelos e leis. Estes são processos que visam interpretar o mundo, mas não são a observação da realidade. Assim, à medida em que a ciência evolui, seus conhecimentos vão sendo testados, de modo que chega a um ponto em que certos modelos teóricos podem ser a solução para alguns problemas e ainda assim apresentar limitações na explicação de outros fenômenos, exigindo a elaboração de novas teorias para solucionar esses entraves. Contudo, a criação de novos modelos científicos não necessariamente vão invalidar o uso de modelos anteriores. Estes, apesar de suas limitações, podem possuir aplicações relevantes na resolução de problemas, além de sua contribuição para a construção do conhecimento. Frente ao que vimos até agora, temos que os modelos conceituais, ou seja, o nível microscópico, são formulados com o objetivo de descrever e compreender os fenômenos reais e práticos, ou seja, o nível macroscópico. Com base nessas ideias, para compreender os modelos atômicos, é necessário entender o átomo como uma elaboração humana, a qual tenta explicar a constituição da matéria. Deste modo, não houve uma descoberta do átomo, mas uma elaboração teórica sobre a sua existência. Assim, à medida em que o conhecimento sobre os átomos muda, ocorre também alterações nos modelos, mas não na realidade. O que veremos hoje é um pouco sobre a evolução destes modelos atômicos. A ideia sobre se pensar se os materiais são formados por partículas menores, partículas elementares, não é um conceito novo. Ele remonta da Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito. Esses foram os primeiros a se indagarem se os materiais poderiam ser divididos até chegarem a partículas indivisíveis, e aí surge o termo átomo, indivisível. Essa ideia não foi muito aceita, e durante muito tempo foi deixada de lado. Até ela aparecia novamente, mas não com tanta força assim. Lucrécio, em seu poema Sobre a Natureza das Coisas, retoma esses conceitos de atomismo de Demócrito, mas é com Boyle, em seu livro The Skeptical Chemistry, que através da experimentação defende o conceito de atomismo. Um passo fundamental no estudo da constituição da matéria foi dado por John Dalton no ano de 1808, em que esse cientista inglês faz diversas publicações sobre a constituição da matéria a partir dos átomos. Essa ideia foi muito debatida na comunidade científica da época, recebendo maior aceitação a partir da segunda metade do século XIX. Para Dalton, toda a matéria era formada por átomos, que seriam esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis. Ele também traz uma noção importante, que é a dos elementos químicos. Átomos de um mesmo elemento químico teriam as mesmas propriedades, e átomos de elementos químicos diferentes teriam propriedades diferentes, propriedades como massa, tamanho, reatividade. Esse modelo de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, porque retratava o átomo como uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Ele também traz o conceito de compostos, que para nós hoje seriam substâncias compostas. Dalton traz essa relação, que dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes se combinariam em proporções de números inteiros, formando esses compostos. Ele também traz o conceito de reação química, na qual os átomos não seriam nem criados nem destruídos, eles só iriam se rearranjar
formando novas substâncias. Este modelo foi muito importante pela noção de elementos químicos de átomos diferentes com propriedades diferentes entre si, mas tem uma grande limitação, que hoje a gente sabe que não é verdade, que é a questão de tratar os átomos como esferas maciças e indivisíveis. No final do século XIX, o físico britânico Thomson desenvolvia diversos experimentos sobre a condução de eletricidade por gases, utilizando tubos de raios catódicos. Seus experimentos com esses raios o levaram a concluir que se tratava de um feixe de partículas carregadas negativamente vindas do metal do eletrodo, as quais possuíam massa inferior a qualquer átomo conhecido. Ele também descobriu que os raios catódicos sofriam desvios em presença de um campo magnético. Estas descobertas lhe deram o Prêmio Nobel de Física em 1906. Thomson reconheceu que o átomo poderia ser dividido. Demonstrou a presença de partículas subatômicas com cargas negativas, posteriormente denominadas de elétrons, as quais estariam incrustadas em uma massa positiva dentro do átomo. Este modelo ficou conhecido como pudim de passas, uma referência a um bolo da época, semelhante ao panetone. Segundo essa analogia, as passas representariam os elétrons e o restante do bolo, sua massa positiva. No ano de 1911, Rutherford, um físico neozelandês que havia realizado pesquisas no campo da radioatividade sob orientação de Thomson, propôs um novo modelo atômico. Um de seus experimentos mais importantes na definição deste modelo consistiu em bombardear uma fina lâmina de ouro com partículas alfa, que já se sabia à época ter carga positiva. Este trabalho visava analisar a trajetória das partículas alfa ao encontrarem a lâmina de ouro como obstáculo. Neste experimento, ele notou que a maior parte das partículas alfa atravessavam a folha de ouro sem se desviarem, sendo um número muito pequeno de partículas que sofreram desvios e reflexões. Sua explicação para os fenômenos foram de que as partículas não desviadas passaram pelos espaços vazios entre os núcleos. As partículas desviadas deveriam ter se aproximado do núcleo com carga positiva e foram desviadas pelas forças elétricas de repulsão. Já as partículas refletidas de volta foram de encontro ao núcleo, sendo repelidas. Assim, Rutherford definiu a estrutura do átomo como um pequeno núcleo contendo as cargas positivas, depois chamadas de prótons, e uma grande região com espaços vazios aonde circulavam os elétrons com cargas negativas. O modelo atômico de Rutherford possuía uma falha, pois ao colocar elétrons girando em torno do núcleo, com o tempo, eles perderiam energia caindo neste local. Assim, em 1913, o físico dinamarquês Bohr estabeleceu uma teoria sobre o movimento dos elétrons. De acordo com essa teoria, os elétrons giravam ao redor do núcleo, em órbitas determinadas. O elétron, ao receber determinada quantidade de energia, salta de uma órbita para uma outra mais afastada do núcleo. Quando ele perde energia, retorna à sua órbita inicial. Além disso, elétrons giram tão rapidamente que aparentam ocupar todo o espaço vazio ao redor do pequeno núcleo. Bem, esta foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado deste breve histórico dos modelos atômicos. Continue estudando e se desenvolvendo. Até!